falta de interesse dos alunos. A indisponibilidade e a falta de acessibilidade de transportes públicos nas regiões de periferia e de interior. Ausência de apoio familiar. Defasagem no aprendizado. Necessidade de trabalhar. A gravidez não planejada. Esses são alguns pontos para a evasão escolar, situação em que o aluno deixa de frequentar a escola. O cenário alarmante que o Brasil se encontra com o aumento de dados de evasão escolar nas redes públicas relata uma grande desigualdade socioeconômica desse país. Estudos de jornais como o CNN revelam que 500 mil brasileiros com mais de 16 anos deixam de frequentar a sala de aula, onde apenas 6 em cada 10 alunos concluem o ensino médio no Brasil. Dados da Fundação Roberto Marinho 2021 apontam os estados de Bahia, Rio Grande do Norte e Pará como os estados com maior taxa de evasão escolar do país. E, coincidentemente, 2 desses 3 estados, sendo eles Bahia e Rio Grande do Norte, ocupam o 4º e 5º lugar como os estados com maior taxa de desigualdade do país. E, como consequência destes atos, os estudantes que acabam não terminando as escolas têm dificuldade em suas relações sociais. Hoje, além de entender os dados, você vai conhecer de perto as pessoas que vivenciaram ou participam desse problema. Bom, agora nós vamos estar dando início ao momento de bate-papo, agora com o profissional da área da educação. André, a senhora já está há 32 anos, sim. Na área da educação, é muito tempo. Bastante. Consegue saber de perto como é que funciona a situação, de abandono do aluno na escola. Em relação a isso, a nossa primeira pergunta é em relação a, mais ou menos, como você vê os diferentes motivos que fazem o aluno do Fundamental 1 abandonar a escola e o aluno do Fundamental 2 ou do ensino médio? Então, Júlia, como eu te falei, eu trabalho com o primeiro segmento, mais especificamente com a turma de classe de alfabetização, que é do primeiro ao terceiro ano. Então, nesses 32 anos, lá no iniciozinho, tinha sim evasão, bastante. Mas a partir do Bolsa Família, que surgiu as crianças, para não perder o Bolsa Família, então eles não faltam, E hoje em dia, sim, se falta, a escola, manda e-mail, hoje em dia, para ir atrás desse aluno, porque realmente não pode. Então, hoje em dia, essa evasão, é quase zero. Na parte do fundamental, sim, Sim. Agora, eu acredito que em relação ao ensino médio, eu penso que deva ser a questão profissional, Esse adolescente que tem que sair, às vezes, para trabalhar, para ajudar a família, aí quer dizer, fica cansado, chega atrasado, vai se desestimulando quanto ao estudo, A senhora quis dizer que quando iniciou lá atrás, antes do Bolsa Família, tinha um número maior de desistências de aluno. Em relação a isso, alguma turma que a senhora esteve lecionando iniciou com uma quantidade de alunos muito grande e no final foi diminuindo? Como é que funcionou isso antigamente? Sim, com certeza, até porque o número de alunos naquela época era bem maior. Uma classe com quase 40 crianças, Hoje em dia, graças a Deus, tem um limite que são 25 alunos. Então, naquela época tinha evasão, às vezes até chegar ao final do ano, uns 10 alunos a menos. Até com a desmotivação do aluno em permanecer na escola. O que a senhora acredita que na escola existe para que o aluno não sinta o prazer de estar ali sempre? Então, dentro da minha realidade, que é a escola pública, infelizmente, a maioria das famílias também, não apoiam a escola, não acompanham o desenvolvimento dessa criança, Não incentivam em casa. Um dos pontos. Outro ponto, eu penso que é por conta da tecnologia, Eu penso que a escola hoje realmente tem que mudar, tem que se modernizar, porque essa criança está acostumada a ter tablet, videogame, em casa ver Netflix. Então, esse modelo, de escola atual tem sido um pouco sem motivação para essa criança. O professor tem que se desdobrar, fazer coisas dinâmicas, diferentes, e ainda assim a gente vê uma diferença muito grande do hoje
para 15, 20 anos atrás. Sim, e de escola para escola também, né? Porque, Também. como a senhora falou, não são todas as escolas que conseguem atender essa demanda de ter um computador diferente, uma televisão na sala de aula. E isso acaba assustando, né, o aluno por ter aquilo dentro de casa e quando chegar na escola não ver mais. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso, esse foi o nosso bate-papo como profissional da área da educação. Um olhar profissional na área é indispensável. Entretanto, como é a vida daqueles estudantes que foram direcionados a deixar de frequentar a escola, seja pelas mais diversas questões? E o que acontece com aqueles que conseguem superar essas barreiras? Bom, agora nós vamos estar tendo esse bate-papo com o Dr. Alcimônio Vicente, filho de uma família com 11 irmãos, né, o 9º filho, enfrentou muitas barreiras, né, em relação ao âmbito escolar, em relação à evasão escolar. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer seria em relação a isso. Quando o senhor decidiu continuar na escola, apesar de todas as dificuldades que estava enfrentando, enxergou que lá poderia ser um local que ia tanto adquirir conhecimento quanto na formação quanto pessoa? Sim, então, na época, na década de 80, na década de 90, era muito difícil concluir o ensino de segundo grau, que era chamado de ensino médio. Hoje é chamado de ensino médio. Naquela época, a questão de pessoas de classe mais baixa, as pessoas mais pobres, elas saíam da escola, geralmente, quando acabavam a 4ª série ou quando acabava o ensino primário, hoje o ensino primário, que era a 8ª série, que era conhecido como 1º grau. Então, de uma família de 11 pessoas, meu pai e minha mãe nunca estudaram. Meus irmãos mais velhos estudaram até a 4ª série. Logo, quando eu concluí a 4ª série, a minha mãe me tirou da escola e falou que para nós, pobres e pretos, bastava saber ler e escrever e que nós já sabíamos. Então, assim, ela nos tirou da escola. Aos 16 anos eu tive que sair de casa para vir para a cidade para tentar trabalhar em algo melhor e ajudar. E eu decidi que eu queria mudar e a única possibilidade, a única perspectiva que eu tinha de uma mudança real era através do estudo. Quando o senhor voltou, o senhor enxergou muita dificuldade em retornar, porque o senhor terminou de estudar ali no momento na 4ª série, né? Exatamente. Aí quando voltou, teve um acolhimento dos professores em relação a ver essa diferença de idade, porque teve uma diferença de idade nas turmas, né? Sim, teve bastante. Assim, faz muita parte do professor, mas também tem a participação e a responsabilidade do aluno. Os professores, às vezes, eles veem que você trabalha, que você tem uma dificuldade em relação aos outros, porque as coisas mudam, a sociedade evolui, e você, quando retorna ao ambiente escolar, você se sente como que um peixe fora d'água. Você que tem muita sede de aprender, mas o professor não pode te conduzir de maneira diferente dos outros alunos. Então, a dificuldade, ela existe, ela é real. A dificuldade é um fator, talvez, até que eu acredito, impeditivo para muitas pessoas retornarem à escola, porque se sente um peixe fora d'água. A pergunta que eu queria fazer foi em relação a quando o senhor decidiu continuar na escola e teve essa dificuldade em relação a se sentir um pouco diferente dos outros alunos, o que o senhor acha que a escola pecou? Poderia ter ajudado mais? Acompanhamento de professor não foi tão presente no momento? Então, a escola em si, ela falta, para mim, o grande erro que a escola que ela pratica hoje, o grande erro que a escola pratica é o fato do aluno, ele vai na escola, ele preenche questionários e que são coisas assim, que se repetem, elas não mudam. Aquela metodologia que não muda. Então, quando uma pessoa já tem uma vivência maior, ela conhece muitas coisas, ela tem muitas informações. E ela na escola, parece que aquilo na escola está ultrapassado para ela. Os professores, eles não têm tempo de se dedicar exclusivamente a um aluno. Eles precisam se dedicar a uma classe. Então, o que eu entendo
é que se houvesse um ambiente onde o aluno pudesse, quando ele sai da sala de aula, ele pudesse ir para lá, tipo uma biblioteca, um local que ele ficasse, onde ele pudesse estudar, onde ele pudesse buscar experiência com outros alunos, talvez como ele também, mas não existe. Quando eu cheguei na universidade, ao chegar na universidade, eu pensava que a universidade, o ambiente era exatamente igual o escolar. E te prepara totalmente diferente. Perfeito. Quando você chega na faculdade, você chega lá, você vê que é um mundo diferente. Onde o professor não se dedica a um aluno ou a classe como um todo, ele se dedica a passar o conteúdo. Para mim, falta isso. E isso, às vezes, afasta muitas pessoas da sala de aula. Porque ele vai lá, ele sabe que o professor vai escrever. Se ele pegar na internet, vai ter lá na internet escrito. Falta de criar nas classes escolares hoje uma mentalidade dele buscar conhecimento além da escola. E ele na escola tirar dúvidas, porque na escola tirando dúvidas ele vai perguntar para o professor que tem mais experiência e isso vai criar um incentivo nele querer estudar cada vez mais para que ele atraia conhecimento. Porque se essa mentalidade não for criada na escola aqui básica, quando ele chegar na universidade ele terá dificuldade. Então tem coisas na vida que as pessoas podem nos tirar. A única coisa que não conseguem nos tirar é o conhecimento. Isso eu entendi lá atrás e eu trouxe como uma prática de vida para mim, porque podem me tirar emprego, podem me tirar muitas coisas, mas ninguém pode tirar o conhecimento que eu adquiro. Obrigada, doutor. Muito obrigada pela participação. E agora nós estamos chegando ao nosso fim do bate-papo e obrigado você também pela atenção. E as consequências dessa evasão escolar são as mais diversas possíveis. A dificuldade de entrada no mercado de trabalho, onde através de empregos informais recebem baixa remuneração, vivendo até em situações insalubres. Além da baixa autoestima, trazendo dificuldade nas relações pessoais e profissionais. Tudo isso fazendo com que o país seja levado para a desigualdade social. Histórias de inspirações de pessoas que conseguiram se formar, apesar de situações adversas, são muito importantes para o incentivo da vida de um aluno. Porém, não deve servir como um parâmetro de comparação, sabendo que existem muitos brasileiros vivendo abaixo do nível de pobreza. E muito se discute sobre projetos para a diminuição da evasão escolar, como um currículo inovador. Mas não é surpresa para ninguém que enquanto houver crianças na rua trabalhando, sempre vão ter cadeiras na sala de aula vazias.